Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa A Acupuntura, Sementes para a Vida. Eu me chamo Dalmo Alves e sou terapeuta. E no programa de hoje nós estaremos respondendo a uma pergunta muito intrigante a respeito da acupuntura e a relação dela com o nosso modo de vida. A pergunta que surge para nós essa semana aqui é a seguinte: será que a acupuntura pode me ajudar a lidar melhor com a solidão? Talvez você, ao ouvir essa pergunta, ache que não haja muito sentido entre uma terapia que envolve acupuntura e esse termo solidão. Ainda mais por conta de vivermos hoje em uma sociedade que estão todos automaticamente conectados através das redes sociais, dos aplicativos de fala e assim sucessivamente. Será mesmo possível alguém nos dias de hoje ainda enfrentar e conviver com a solidão? Como a acupuntura pode ajudar a pessoa a entender melhor esse assunto? Bem, primeiro nós queremos mencionar algo muito interessante que já tínhamos dito em outros programas. A acupuntura não é uma mera inserção de agulhas ou pontos em determinadas partes do corpo para tentar tratar o paciente de alguma doença ou alguma patologia. Ela vai muito mais além do que isso. Ela tem como objetivo nos ajudar a ressignificar também a vida, a parar e observar um pouco do nosso eu interno e o modo como o nosso corpo, como a nossa vida responde aos acontecimentos do nosso dia a dia. E a solidão, infelizmente, é um acontecimento vivenciado por muitos no nosso dia a dia. Tanto é que foi criado um canal de comunicação, CVV, Como Vai Você, através do telefone 188, para que pessoas que enfrentam a solidão ou passam por dificuldades que não têm com quem desabafar, possam ligar para atendentes voluntários e estes, com o ouvido atento, escutarem, digamos assim, as suas dores. Mas por que será que se faz tão necessário o uso disso? Podemos dizer que talvez por conta da atual geração em que nós vivemos. Como dito agora há pouco, vivemos em uma geração do autoconhecimento no sentido da informática. Mas esse autoconhecimento em relação à informática não tem permitido que nós, como seres humanos, continuemos muitas vezes a fazer uma autoavaliação, um autoconhecimento de si mesmo. Tanto é que muitas vezes, dentro de uma própria família, pode existir vários membros e todos eles estão conectados ali através de seus aparelhos celulares. Um na sala, um no quarto, um na cozinha. Mas ainda assim, muitos se sentem solitários. Porque as linhas de comunicações da nossa atual geração foram diminuídas ou diluídas, algumas meras palavras ditas de modo muito breve no nosso dia a dia. E esse sentimento faz com que muitos, embora vivam arrodeados de pessoas, muitas vezes até do seu próprio círculo familiar, se sintam solitárias ou sozinhas. Então, a visão da acupuntura em relação a esse assunto, quando nós tratamos com uma pessoa que passa por dificuldades assim, é que primeiro nós temos que entender que para lidar com a solidão é importante nós aprendermos a desenvolver uma fala muito importante. Ela diz assim: você nunca estará sozinho se a sua melhor companhia for você. Nós precisamos voltar a aprender que a melhor companhia, muitas vezes, para determinadas situações na nossa vida em que vivemos, somos nós mesmos. Se nós gostarmos da nossa companhia, conseguirmos
ter o autoconhecimento de nós mesmos, de nossas qualidades, de nossos defeitos. Isso nos permitirá, principalmente, a conviver melhor conosco mesmo. Por isso, uma pergunta muito pertinente que todos nós devemos nos fazer é a seguinte: como eu me vejo? Quando eu me olho diante do espelho, eu gosto do tipo de pessoa que eu vejo ali, que eu me tornei ali? Essa pergunta ela é muito primordial, porque se nós aprendemos a gostar de nossa companhia, aprendemos a gostar do tipo de pessoa que nós nos tornamos, isso consequentemente contribuirá também para que outras pessoas em nossa volta possam também apreciar nossa companhia. É digno de nota dizer que atualmente as pessoas realmente têm menos tempo do que se tinha no passado para conversar, para dialogar. E essa, infelizmente, é a realidade de hoje. Mas quando nós aprendemos a gostar primeiro de nossa companhia, nós vamos sempre em busca de uma melhora cotidiana. Vamos sempre em busca de aprender mais a respeito de nós mesmos e como funciona, né, a nossa própria natureza e a natureza humana. Isso vai nos ajudar a ter a reflexão tão necessária e diária que precisamos ter. Hoje nós vivemos o tempo todo sendo assediados pelas informações. Ao deitar ou levantar, muitas vezes não temos outro tempo senão pegar o nosso aparelho, entrarmos e sairmos das redes sociais. Estamos o tempo todo sendo requeridos, demandados a responder algo, a nos posicionarmos a respeito de algum determinado assunto, e isso gera um desgaste muito grande. Mas quando nós reservamos um tempo para nós mesmos, muitas vezes para ficarmos só, conosco mesmo, isso nos permite avaliar melhor como a nossa vida está sendo vivida e como podemos contribuir para sermos uma boa companhia para nós e para outros. Porque para sermos boas companhias e termos boas companhias, é importante que nós aprendamos a gostar primeiro da nossa companhia. E daí então vejamos o valor de entender que muitas vezes uma vida solitária, ela se deve diante de vários fatores. Muitas vezes que não temos nem conhecimento detalhado para mencionar aqui, mas principalmente pela linha de comunicação, que às vezes no nosso caso e no caso daqueles que nos cercam, está começando a ser falha. Você já parou para observar que nós seres humanos somos os únicos que temos a capacidade de comunicação da fala? Às vezes um animal como um papagaio, uma ave, consegue memorizar algumas coisas que nós ensinamos a ele a falar. Mas a comunicação da fala é um privilégio e um presente que foi dado apenas aos seres humanos. Mas mesmo com essa capacidade da fala, nós temos dificuldade de nos comunicarmos adequadamente com as pessoas. E isso faz com que alguns às vezes se afastem, se isolem, com medo da incompreensão, ou outros se afastem e se isolem dessa pessoa, exatamente por não conseguir manter uma comunicação produtiva ou aberta com ela. Por isso, quando nós falamos a respeito da solidão dentro do campo da acupuntura e da terapia tradicional chinesa, nós destacamos a comunicação como algo primordial. Será que eu tenho realmente sabido me comunicar comigo mesmo? Me comunicar com outros? Principalmente dentro da família, onde nós observamos hoje que a comunicação tem ficado cada vez mais tolhida e pouca. Nesse ponto aqui eu gostaria de mencionar uma experiência que aconteceu com um grande líder religioso indiano no passado, né? E essa experiência que aconteceu com ele nos ensina algo muito importante no aspecto da
comunicação. Diz que em certa ocasião, esse líder religioso indiano ele foi convidado para dar uma palestra em uma faculdade, mas ele morava a alguns quilômetros na zona rural. E aí ele convidou o seu filho, já adolescente, para a vida adulta, né, em torno dos seus 18, 19 anos, a acompanhá-lo até a rua. Antes disso, a mãe desse jovem pediu que ele trouxesse algumas coisas da cidade que estavam faltando lá no interior. E ele também foi solicitado pelo pai a levar o carro na oficina. Então assim ele fez, levou o pai até a faculdade, enquanto ele fazia a palestra, e levou o carro para a oficina. Só que quando ele chegou na oficina, nesse meio tempo, ele percebeu que ainda tinha alguns minutos, pode-se dizer até horas, para poder esperar o carro ser consertado. E resolveu assistir um filme de Bang Bang no cinema. E, sem se aperceber, as horas se passaram e a palestra do pai acabou. Quando ele se deu conta de si, já estava muito tarde, correu para a oficina, pegou o carro e foi na direção do pai na faculdade. Quando ele chegou lá, o pai estava sentado nos degraus esperando por ele de cabeça baixa. E aí, quando ele abriu a porta do carro, o pai perguntou: "Meu filho, o que aconteceu? Já faz horas que eu lhe espero aqui fora." Ele disse para o pai: "Pai, o carro demorou para ser entregue." O pai olhou para o filho e disse: "Não, meu filho. Eu liguei para a oficina e lá me disseram que o carro já estava pronto fazia muito tempo. Então hoje eu tenho um pedido para lhe fazer. Você vai voltar de carro na minha frente e eu vou atrás de você, caminhando na estrada carroçal até chegar em casa, para eu poder entender aonde, em que ponto da nossa vida, minha comunicação com você foi perdida." É uma linda história, não é verdade? Porque muitas vezes nós sempre imaginamos, às vezes como comunicadores, como pais, professores, instrutores, ou mesmo como amigos e colegas uns dos outros, que a comunicação sempre foi falha pelo outro e não por nós. Mas quantas vezes nós paramos já para analisar que também a falta ou a falha na comunicação possa ter surgido de nossa parte? Em que ponto, talvez, da nossa vida nós deixamos de examinar a maneira que nós nos expressamos ou nos colocamos diante de outros, através até mesmo do nosso tom, das escolhas das palavras, da maneira que nós falamos? Nesse caso específico da experiência, o jovem ficou com medo de dizer para o pai que havia ido assistir um filme de Bang Bang porque envolvia muita violência, e ele sabia que o pai dele era contra aquilo. Mas o pai acreditava que a linha de comunicação deles poderia estar tão melhor refinada que ele poderia ter dito a verdade. E ele passou então a caminhar fazendo uma reflexão sobre aonde ele havia falho na comunicação com o filho, para que isso não pudesse se repetir no futuro. Então, notaram bem? É importante que nós sempre vejamos a comunicação como sendo a linha de base para se evitar o processo da solidão. Porque podemos estar até rodeados de muitas pessoas, mas se essas pessoas não forem de fato os nossos verdadeiros amigos, nós não nos vamos sentir bem acompanhados na presença delas. Podemos estar em casa cheio de pessoas que são nossos consanguíneos, pais, mães, filhos ou outros parentes que convivem conosco, e ainda assim nos sentiremos sozinhos porque a comunicação não foi cultivada e não foi analisada como parte de um processo contínuo de aprimoramento. Porque o que tem ocorrido muito hoje em dia, principalmente nos casamentos que nós observamos, é isso. A falha na comunicação tem feito com que muitos casamentos não se tornem duradouros e não se tornem felizes. E quando nós chamamos nossa atenção dentro da terapia tradicional chinesa para poder observar, nós vemos que muitas vezes está falha a nossa comunicação. Por isso devemos sempre nos perguntar o que faz aquele outro pensar daquela forma. O que faz aquele outro se comportar dessa forma? O que levou esse ser a agir dessa maneira?
ao invés de simplesmente nós fazermos uma crítica dura em relação à forma de ser, o comportamento de ser da pessoa, tentarmos refletir, talvez olhando um pouco para dentro de nós mesmos e vermos se nós também não podemos contribuir para melhorar a qualidade daquela comunicação. Eu gostaria de concluir essa programação de hoje contando para vocês mais uma experiência que ocorreu na antiga China e que é relatado nas literaturas de acupuntura. Diz que num vilarejo existia um monge e ele morava sozinho. E em determinada ocasião, uma moça muito bonita, jovem do vilarejo, ela engravidou do seu namorado, que consequentemente ao saber da gravidez fugiu, e os pais da jovem começaram a pressionar essa jovem para que ela dissesse quem era o pai. E aí, ela disse, como meio de se livrar, que o filho era o filho daquele monge. O pai ficou muito irritado com aquilo porque era amigo do monge. Chegou na porta do monastério, bateu com muita força, o monge abriu e o pai disse: "Olha, eu estou muito triste e decepcionado com o senhor. Uma pessoa que aparentava ser tão séria e ser meu amigo, engravidou minha filha. Aqui está o seu filho, cuide dele." O monge estirou a mão, recebeu a criança e começou a cuidar da criança durante alguns meses. Mas com o passar do tempo, a consciência daquela jovem começou a pesar e ela ficou com remorsos, chamou os pais e contou a verdade. Disse que o filho não era do monge. E o pai agora, para poder retornar e buscar aquela criança na casa do monge e ainda se desculpar com ele. Assim ele o fez, bateu na porta do monge e disse: "Monge, eu quero muito que você me desculpe, que você me perdoe, mas o filho não é seu. Porque a minha filha mentiu para mim e agora eu estou sabendo a verdade. Me devolva a criança." E o monge foi, devolveu a criança e disse: "Está aqui." E o homem levou a criança embora. Notaram bem a situação? Que lições valiosas nós aprendemos disso? Em todas as situações, tentaram oferecer ao monge um presente, por assim dizer, de grego, através de palavras duras, através de acusações falsas. E como foi que o monge reagiu? Apenas escutou aquilo, aceitou e guardou. Depois ele retornou, reconhecendo a sua falha, se desculpou e ele devolveu novamente. Esse é um processo de aceitação. E é difícil muitas vezes nós conseguirmos fazer isso. Aceitar as pessoas como elas realmente são, sem esperarmos que elas nos tratem sempre da maneira que nós queremos ser tratados. É verdade que nós sempre devemos ter isso em mente. A importância de tratarmos outros como gostaríamos de sermos tratados, porém, nos lembrarmos que devemos tratar também os outros da maneira que eles querem ser tratados. Isso vai nos ajudar a ter menos fricções nos nossos relacionamentos, a conviver menos com um espírito solitário e a entender que cada pessoa está no mundo agindo e reagindo de determinada forma por conta da maneira, por conta dos eventos que ocorreram na vida daquela pessoa e por conta de ela ainda não ter alcançado esse autoconhecimento, muitas vezes tão necessário para poder tratar outros com polidez de modo amoroso. Nem sempre nós vamos conseguir agir assim como esse monge, é verdade. Somos falhos, somos imperfeitos. Mas tentar ter um olhar mais profundo em relação à nossa vida e à vida dos outros nos ajudará a conviver melhor uns com os outros. Porque vocês já notaram como existem pessoas que muitas vezes são tão amargas, são pessoas assim tão grossas na sua maneira de ser e de tratar outros, que nós nos perguntamos: meu Deus, por que essa pessoa é assim? Muitas vezes faltou nessa pessoa a oportunidade desse autoconhecimento, desse autoanálise. E nós devemos ter compaixão, inclusive, por ela. E a nossa maneira de tratar bem ela nos ajudará a fazer ela entender que aquele processo ao qual ela se tornou um círculo vicioso de maus tratos, em palavras e em atitudes que têm afastado inclusive outros dela,
não deve ser a melhor escolha de vida. Por isso, da próxima vez que você refletir sobre esse assunto, falando sobre a solidão, lembre-se, se na sua atual situação você não pode fazer nada para mudar isso, aprenda a conviver bem consigo mesmo. Aprenda a gostar dos momentos, nos períodos de solidão que você enfrenta, para ler mais, se autoconhecer, orar mais a Deus, se essa for sua crença. Lhe dá a oportunidade de você crescer mais como um ser humano. Nesse ponto, a acupuntura vai lhe ajudar nesse sentido. Você terá um grande ganho, tanto fisicamente falando, emocionalmente como espiritualmente. E se você encontra-se afastado de outros por conta da solidão, tente ampliar um pouco mais a sua visão, para poder começar a aceitar e entender melhor os outros, quer seja seus pais, quer seja seus filhos, seu marido, sua esposa, quem quer que conviva com você. Tente entender por que as pessoas agem de determinada forma. Procure colocar-se um pouco no lugar delas. Isso ajudará você a ser mais empático. Isso lhe ajudará a melhorar seus relacionamentos e, consequentemente, lhe tornará cada dia uma pessoa em que as pessoas terão o prazer de ter na sua convivência e na sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência, por ter nos dado atenção mais uma vez nesse programa falando sobre acupuntura, sementes para a vida. Caso você nos deseje fazer alguma pergunta, nos envie uma mensagem para o SMS 89 99413 9157 e teremos o prazer de responder a você numa ocasião oportuna. Tudo de bom, fique com Deus e arigatô.